Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz e na sua proteção. O extraordinário filósofo alemão Immanuel Kant, dentre os seus mais notáveis pensamentos, ficou famoso por um desses que se tornou célebre, citado inclusive por outras personagens importantes da história do pensamento universal. Kant costumava dizer, em uma espécie de síntese da sua teoria, que existem duas coisas que mais o admiram e que mais fazem ele espantar-se. A primeira delas é uma lei cósmica que rege o universo fora. E a segunda delas é uma espécie de lei moral que rege a criatura dentro dela mesma. Essa expressão de Immanuel Kant, de alguma forma, está em perfeita sincronia com o pensamento espírita. E tanto quanto o pensamento das ciências psicológicas contemporâneas, quando estabelece que há uma espécie de ordem que gerencia a estrutura emocional do indivíduo para a saúde. E quando há uma espécie de falha de comunicação ou desconexão acerca dessa ordem, a criatura enferma, adoece, destrambelha, a princípio de caráter emocional ou mental, tanto quanto seja depois, como resultado, seja em simultaneidade, em uma expressão de natureza somática, quando o próprio organismo fisiológico se destrambelha em uma enfermidade daquelas catalogadas pela medicina. A violência, nessa ordem de raciocínios, é considerada hoje pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Alguns diagnósticos médicos e psiquiátricos, conforme o CID-10, tanto quanto o DSM-4, já na sua versão de número 5 atual, estabelecem que a violência pode estar necessariamente associada a alguns dos célebres transtornos de personalidade. Em outras palavras, uma criatura muito violenta, ou violenta quanto mais, é uma pessoa que traz traços de personalidades disfuncionais, não saudáveis, e que quase sempre está associada a uma entidade clínica dessa natureza. Dentre elas, destaca-se tecnicamente falando o famoso transtorno de personalidade antissocial, a essa indiferença para com sentimentos alheios, e que no passado era chamada de sociopata, até aqueles que ficaram em moda e ficam em moda atualmente, como é o caso do transtorno de personalidade limítrofe, também chamado borderline, quando o comportamento explosivo e violento, intermitente, configura praticamente o modo de ser, o modo de funcionar da criatura para com as pessoas à sua volta, para com as situações de uma maneira geral, tornando desagradável a sua convivência no seu entorno e difícil de suportar o relacionamento íntimo de uma proximidade maior com essas mesmas pessoas. Porque a convivência com essas criaturas se caracteriza por uma rigidez muito grande, uma intolerância patológica que as leva a ter uma postura de insatisfação em relação a tudo e a todos, gerando mal-estar ao seu redor, inflexibilidade e naturalmente irritando e afastando as pessoas à sua volta, tornando-as pessoas solitárias, desagradáveis, desconfortáveis no organismo social. A violência, que se deriva de uma palavra latina, violentia, que tecnicamente está associada a uma atitude social, humana, comportamental, de destruição, de agressão, de lesão, que quase sempre gera prejuízos objetivos concretos
que está atrelada à agressividade, mas tecnicamente violência é diferente de agressividade, pelo menos nas áreas técnicas das ciências psicológicas, que estabelece que a agressividade não é necessariamente negativa, mas o direcionamento que nós lhe damos é que torná-la agressiva ou negativa. O indivíduo pode ter um ideal e apaixonadamente, fervorosamente se dedicar a esse ideal, do ponto de vista técnico, científico, nas áreas de psicologia. Esse indivíduo não deixa de estar usando a sua agressividade de uma maneira funcional, de uma maneira proativa. Portanto, a violência é o uso desagregador, patológico da agressividade que cada criatura traz em si mesma. É essa utilização dos potenciais e dos impulsos da alma na direção de prejuízos, a começar com a própria pessoa, a autora da violência, que também é prejudicada. A violência, portanto, não pode ser confundida com essa força que dá a firmeza aos indivíduos que, colocados em determinada situação de contexto, precisam ser firmes, precisam agir com uma certa austeridade, sem necessariamente ser brutal. Há determinadas posições que nós exercemos, tarefas que nós abraçamos, que não fosse a altivez, a coragem para enfrentar os desafios, naturalmente que geraríamos o caos, ou estaríamos em uma situação muito difícil. Então a altivez, a força, não é necessariamente violência, mas o uso que nós lhe aplicamos. A violência sempre implica, inclusive juridicamente falando, é assim que é configurada e caracterizada, em um certo constrangimento físico e ou sociomoral. Esse constrangimento que leva a criatura a ter os seus direitos desrespeitados, a ter os seus anseios não atendidos, a ter naturalmente a sua forma de pensar, de sentir, de agir desrespeitados. E isso é básico em qualquer expressão de violência. Não apenas a explosão da barbárie na agressividade física, mas também violências muito sutis, que praticamente caracterizam o nosso modo de ser na sociedade. Porque quando falamos em violência, já pensamos apenas na mulher que vai para a delegacia da mulher, no indivíduo que é brutalizado e aparece na imprensa sensacionalista, violentado, agredido, que é vítima de lesão corporal. Mas há outras violências em que nós normalmente acionamos-las invariavelmente no dia a dia e não deixam de possuir também sequelas não menores do que aquelas catalogadas pela mídia, porque demarcam e têm uma ação concreta no mundo. Como nós somos pessoas muito materiais ou materialistas, e é uma das propostas do mundo espiritual, espiritualizarmos-nos e não materializar o mundo espiritual como muita gente faz. Contamos aqui outra oportunidade, uma sessão mediúnica que Chico Xavier participou, em que ele com Francisco Lins Peixoto, Peixotinho, o famoso médium de materialização, que os espíritos apareciam materializados, até que o espírito Emmanuel apareceu com uma tocha na mão na personagem do senador Publio Lentulus, uma das suas encarnações, o senador na época do Cristo, e disse: eu estou aqui diante de um jardim de infância, diante de crianças. Eu quero dizer a vocês que vocês estão querendo nos materializar, mas nós queremos espiritualizar vocês. E aí, como é que fica? A tarefa do médium é o livro que educa, é a mensagem que esclarece, é o texto que ilumina a consciência e cria uma mentalidade, e não ficar provocando fenômenos chocantes que servem para o momento, mas que não satisfaz aquele que quer realmente desenvolver uma mentalidade espiritual. A tarefa do médium é o livro que ilumina consciências. E se vocês quiserem continuar fazendo materialização, faça, sem a nossa presença. Chico nunca mais arriscou fazer sessão de materialização. Como nós somos assim, nós normalmente mudamos de conduta diante daquelas propostas que têm, às vezes, uma ação, um efeito material. Então a gente faz dieta, não come glúten,
desencarna dessa dieta de sopa desagradável, que deixa toda a casa com fedor horrível, porque isso fica visível. O emagrecimento, que a gente vai emagrecer 20 quilos, então não come mais pão, muito bem. Mas como há outras coisas que não são visíveis, nós permanecemos mantendo as mesmas atitudes, porque não vai chamar a atenção. Eu mudar a minha irritabilidade, eu alterar a minha cólera, eu modificar a minha disposição de ver o mundo, isso não vai ter naturalmente a visão de ninguém. Ninguém vai dizer, nossa, como você está fantástico na sua visão interior, porque a visão interior só a pessoa que vê. Então, como não tem um aplauso social, nós não julgamos importantes. Mas se for para desencarnar, se for porque o açúcar está alto, a gente até que dá um jeitinho, a depender do nosso nível de consciência, porque como a gente não quer morrer, a gente permanece no mundo e faz alteração na dieta, segue as prescrições médicas, toma o hormônio que for, e altera a nossa forma de ser e de sentir no mundo. A violência tem essa característica, algumas das quais permanece silenciosa. A violência sutil que caracteriza a nossa conduta no dia a dia. Há, inclusive, na ciência, uma neurobiologia da violência. Estudiosos, durante décadas, desde a década de 70, têm tentado entender a violência em uma dimensão biológica ou neurofisiológica, sem chegar a uma conclusão definitiva. Há fatores biológicos, fatores que podem explicar, em parte, o desenvolvimento ou a expressão da violência, à semelhança de algumas regiões cerebrais, por exemplo, na neuroanatomia funcional, onde determinadas áreas do cérebro são ativadas a partir de determinados comportamentos ou pensamentos que nós temos, já se chegou à conclusão que é o chamado córtex pré-frontal, e a região frontal do cérebro, de maneira geral, está associada, ou pelo menos é muito ativada, no momento de uma manifestação agressiva. E naturalmente que os neurotransmissores, que muitas vezes são produzidos nessa ocorrência, também são examinados. A dopamina, o GABA e outros que fazem parte dessa expressão, a própria serotonina em alguns momentos, que configuram essa expressão corporal da violência, o que não quer dizer que a causa, como alguns cientistas tentaram especular, está necessariamente no fator orgânico, porque a grande questão é essa. O ponto de vista materialista é dizer que a causa é o fator orgânico, e às vezes o fator orgânico é a consequência da conduta violenta. Porque será que a causa da minha glutoneria está nas papilas gustativas que me fazem salivar e ter um comportamento de compulsão alimentar? Ou as papilas gustativas me fazem salivar porque no fundo eu acionei isso pelo meu hábito de ser glutão? Então, o que é causa e o que é consequência? O ponto de vista materialista é muito reducionista e limitado, porque vai dizer que a causa é esse dispositivo biológico. Mas o dispositivo biológico não é acionado ao acaso e aleatoriamente. Algo acionou ele. E a causa desse fator biológico é essa questão. Allan Kardec, examinando isso num texto belíssimo em O Céu e o Inferno, chamado A Carne é Fraca, porque muita gente diz que a carne é fraca, só que a carne só é fraca para as coisas prazerosas, né? A carne nunca é fraca para as coisas desagradáveis. Então, ele vai dizer que a carne só é fraca porque o espírito é frágil, porque a carne não tem virtudes e não tem vícios, é o espírito que traz as suas qualidades, e que pode sim imprimir na matéria, portanto na carne, as suas consequências. Da mesma forma que a alma de um músico é que faz ele se emocionar através do ouvido diante de uma melodia, porque ele tem a sensibilidade, e não é o cérebro dele, o ouvido dele, que faz ele ter uma alma de músico, porque do ponto de vista materialista a alma é consequência do corpo, e não o contrário do ponto de vista espiritual. Então as neurociências tentam estabelecer esse enfoque. Há também estudos sobre o cortisol, o chamado hormônio do estresse, a testosterona, o hormônio associado também a comportamentos agressivos. Mas não há uma conclusão absoluta sobre esses fatores. Não há uma relação linear de um fator ou alguns fatores que desencadeiam facilmente explicado a questão da violência. Se assim fosse, se fosse apenas um elemento biológico,
já haveria certamente uma solução biológica para dar conta dos comportamentos violentos. Basta uma medicação de alta tecnologia e sofisticada para eliminar os impulsos violentos da sociedade, o sonho da ciência materialista. Há também teses a respeito das amígdalas cerebrais, que realmente estariam associadas ao controle dos impulsos, porque se chegou à conclusão, algumas pessoas que tiveram traumatismo crânioencefálico, alguma lesão cerebral, particularmente nessa área, ou alguns que tinham a disposição das amígdalas em tamanho menor, tinham impulsos agressivos mais acentuados. Essa é a tese do ponto de vista material. Embora o Espiritismo e a espiritualidade vêm dizer que essas expressões são consequências e não causa. Ainda que desborde em uma execução ou uma consumação de uma estrutura fisiológica que atenda os impulsos do ser psíquico que somos. Os cientistas do evolucionismo darwiniano, desde o começo do século XX, mais tarde com a engenharia genética, e fazendo mais tarde a ponte com a ciência do comportamento, chamados psicólogos evolucionistas, tentam de alguma forma examinar o comportamento humano com bases em padrões e repertórios comportamentais ancestrais da evolução. E alguns alegam ou especulam, já que boa parte da ciência psicológica é de especulação, no sentido de não ser uma ciência laboratorial, mas uma ciência de análises sociopsicológicas, ou sociomorais, chegam a especular que padrões antigos de violência se repetem, aquilo que Carl Gustav Jung chamaria de arquétipo, esse padrão universal que se repete nas culturas, e chegam a especular que essa é uma herança ancestral da evolução, como um mecanismo de proteção do animal diante da ameaça que geraria a reação de fuga ou de combate. Diante de uma situação de ameaça, o animal tende a reagir com um comportamento de combate diante do elemento ameaçador ou de fuga. E nós herdamos essas experiências naquilo que os psicólogos evolucionistas chamam de o medo. O medo seria a emoção mais básica da criatura, que estruturaria esse sentimento de proteção e de sobrevivência. O medo seria a emoção mais básica desse processo de desenvolvimento socio-antropológico, psicológico, em que o indivíduo foi estruturando esses elementos e que faz parte da sua realidade, a emoção do medo, que faz com que nós, no estágio atual de racionalidade, tenhamos medo, herança do passado, que tem uma herança que remonta a uma herança ainda anterior, que são os instintos de sobrevivência, de conservação, de proteção, o medo porque se sente ameaçado, tudo isso de maneira irracional. Mas agora temos a racionalidade. No entanto, essa racionalidade, sendo usada a serviço do medo ou desses instintos de proteção, desvala em uma violência ou na agressividade. Porque a pessoa agressiva, violenta, é uma pessoa, no fundo, com medo. Já dissemos isso aqui, que uma pessoa que agride, ele tem medo de ser agredido, então ele agride antes. Então essa é a fisiologia, ou a fisiopsicologia do medo, que gera a agressividade. Vivemos em uma sociedade de medo. O medo tem gerado violências. Repitamos, não apenas a violência que está aí nos filmes policiais de Hollywood, mas a violência do dia a dia, a irritabilidade no trato com o outro. Porque se eu saio aqui, eu fico com medo da violência urbana, eu já puxo o meu filho com violência para dentro do carro. Porque a ansiedade seria, ainda nessa perspectiva teórica, também fruto do medo. Do ponto de vista das ciências, inclusive das ciências cognitivas, a ansiedade é uma derivação do medo. Daí eu antecipo uma coisa ansiosamente porque eu tenho medo que aquilo não ocorra. Ou que aquilo ocorra, por isso que eu antecipo. E isso seria básico do fenômeno ansioso. E a ansiedade, embora seja exclusivamente emocional, aliás, há uma mensagem de Emmanuel belíssima na obra Pão Nosso sobre ansiedade, que ele vai dizer: não te enganes, a ansiedade não é um fenômeno de menor importância e exclusivamente emocional, porque por detrás de muita catástrofe social e moral, temos ansiedade por detrás, Porque nós pensamos apenas do ponto de vista psicológico,
mas não pensamos nos danos que a ansiedade causa ao indivíduo e àqueles outros. Então tudo isso tem a ver com o nosso tema, porque foi Jesus de Nazaré, na opinião fantástica do Espírito Joana de Ângeles, o mais notável terapeuta da humanidade. Até porque Jesus não precisava nem dos sonhos freudianos, nem da catarse de Breuer, nem dos arquétipos de Jung. Ele olhava a pessoa e desnudava o inconsciente da pessoa. Apenas numa palavra, num gesto, num toque, num olhar, numa conversa ou na simples convivência, ele libertava a criatura dos seus conflitos e implicava a criatura na responsabilidade que ela deveria ter com relação aos seus próprios conflitos. Que queres que eu te faça? Quantas vezes ele disse isso? Que me cure, Senhor, parecia óbvio. E ele, então cura-te. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vai e não tornes a equivocar-se, para que não te suceda algo pior. Ele não apenas oferecia um tratamento paliativo do ponto de vista terapêutico, mas também orientava o tratamento preventivo. Ele tentava despertar a criatura para a sua realidade transcendental e evitava que a criatura gerasse nele um amuleto, uma bengala, um guru, uma dependência emocional. Ele insistia, inclusive, para que seus próprios discípulos despertassem. É por isso que no Evangelho vemos ele se aproximar da multidão, dar uma lição e depois se afastar da multidão, para que a multidão pudesse raciocinar e amadurecer com a sua própria cabeça. Porque quando temos um mestre perto da gente, a gente perde a nossa capacidade de pensar e fica sempre transferindo as nossas questões para que o outro resolva. Jesus evitava isso, tentava despertar a criatura à sua maturidade, o reino dos céus, como ele dizia, que na opinião do espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, é a obra divina no coração do homem, o reino dos céus. E foi um momento especial do seu evangelho, não apenas um momento especial, quiçá o mais importante momento da sua mensagem, porque Jesus tem dois grandes momentos, se a gente for dividir a mensagem dele em dois grandes pilares. Claro que de uma maneira bastante simples, estamos fazendo isso, porque a mensagem de Jesus é muito mais profunda do que isso. Mas se formos dividi-la em dois grandes eixos, diríamos que de um lado estão as parábolas, onde ele apresentava de uma maneira metafórica os seus ensinos para que cada criatura com seu nível de consciência pudesse penetrar em maior ou menor grau, sem perturbar a população em geral e ao mesmo tempo aprofundando aquele ensinamento naquele indivíduo mais esclarecido. E do outro eixo nós temos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha parece ser aquele momento máximo em que ele sintetiza todas as propostas da ética que a humanidade um dia vai alcançar, com todo respeito aos direitos humanos promulgados em 14 de junho de 1789, quando da Revolução Francesa, na queda da Bastilha. O Sermão da Montanha é muito mais transcendente do que os direitos humanos apresentado pelos revolucionários de França. O Sermão da Montanha é a grande ética espiritual, moral da humanidade no futuro, que a humanidade ainda está tentando compreender. No Sermão da Montanha a gente tem todo o Evangelho em síntese, em um código que não é apenas uma lei moral dentro de nós, como dizia Kant, para a Terra, mas é uma lei cósmica do universo. E é por isso que Allan Kardec, examinando o Evangelho de Jesus, vai dizer que Jesus trouxe para nós o reflexo mais perfeito da lei, que não é de Jesus, a lei é de Deus. É estabelecida pelo autor do universo, que vibra em todo o cosmos. E Jesus veio apresentá-la através dessas lições. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha é o código de ética das regiões de onde Jesus vinha. É como se ele estivesse ensinando a experiência de um ser angélico, de cujas regiões ele saiu, para dizer-nos para nós o que é felicidade. Na expressão do povo hebreu, bem-aventurança, ou bem-aventurado. Ele queria ensinar o que é realmente felicidade, o que é plenitude, numa época em que felicidade era no mínimo ter 2 escravos, como era a época do povo hebreu. Que felicidade era aquele que triunfava no poder. E isso era considerado plenitude, inclusive pela religião, porque o filho de Yahvé, o filho de Jeová,
era aquele que conseguia também esse poder material, era o patriarca, era o ancião da família, era aquele que tinha posses e que era abençoado, portanto, pelo Senhor Elohim, pelo Yahvé, aquele que é por Deus. E Jesus apresenta uma ética totalmente diferente. Penso, pessoalmente, que o Sermão da Montanha não foi compreendido por aqueles que ouviram-no na época, pelo menos de caráter absoluto, que ele deixou para que a humanidade futura pudesse compreender em regime de totalidade. Cada bem-aventurança no Sermão da Montanha é uma verdadeira pílula para a alma, porque representa uma lei não fora, como dizia Kant, mas uma lei que está dentro da gente, que gerencia a nossa psicologia, que gerencia o nosso modo de funcionar. É por essa razão que ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, ou pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados, e aí ele entra na primeira bem-aventurança nossa: os mansos, porque herdarão a terra. Algumas traduções têm porque possuirão a terra, como seja. E vai falando das bem-aventuranças até chegar na nona, que também é nossa: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A humanidade sempre leu esses textos admirada pela poesia, porque realmente é um senso poético extraordinário. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus falava em um ritmo sinfônico, um ritmo musical, graças à capacidade hoje de estudar o aramaico antigo, de que é provável que ele falava em tom poético. Aliás, confirmado já por Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Franco. Mas o Sermão da Montanha é tão profundo que à medida que o tempo passa, a gente compreende uma faceta maior desse sermão, dessas bem-aventuranças. Allan Kardec, para falar de brandura, ou mansuetude, ou mansidão, e pacificação, duas virtudes e duas bem-aventuranças, uniu esses dois em um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que ele intitula Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou os brandos e pacíficos, que são na verdade duas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 4, os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 9, os pacíficos. São duas bem-aventuranças, mas antes de falar delas, é importante entender que hoje os grandes estudiosos do ensinamento neotestamentário, do Novo Testamento, chegam à conclusão de que a própria organização das bem-aventuranças não foi colocada de maneira aleatória, que existe uma lógica. Porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Não vamos aqui falar dessa bem-aventurança, porque senão a gente acaba amanhã. Mas, bem-aventurados os pobres de espírito, o que é que isso quer dizer? Em síntese, embora seja muito profundo, mereceria uma outra palestra, a bem-aventurança dos pobres de espírito é a humildade. A humildade não material, por isso de espírito. Porque a pessoa pode ser pobre materialmente de recursos e ser uma pessoa presunçosa, ser uma pessoa arrogante. Não é a humildade de ter ou não ter coisas materiais e recursos, posses. É a humildade de coração, humildade de espírito. Mas por que Jesus coloca a primeira bem-aventurança, a humildade de espírito? Porque a primeira virtude para se chegar a todas as outras. Diz Emmanuel, em uma bela mensagem, que Jesus coloca a primeira bem-aventurança como sendo a principal virtude. Porque se eu não reconheço que eu preciso avançar mais, se eu não reconheço que eu não sou a perfeição, se eu me acho que eu me basto, eu nem reconheço aquilo que eu preciso melhorar. A humildade é a primeira virtude que me abre para me desenvolver mais. Porque o orgulhoso, o presunçoso, o arrogante, o prepotente, ele é muito limitado. Porque ele se acha o último pacote do biscoito, ele se acha o máximo na terra e ele se fecha para qualquer aprendizado. Ele já não precisa saber, ele já é o dono da verdade, ele já sabe tudo, ele já tem todo o conhecimento, ele é o detentor. Então ele se fecha. E coitadinho, ele perde. Por isso Sócrates dizia que só sei que nada sei. Porque o sábio, quanto mais sabe, mais ele percebe que o conhecimento é infinito. E ele percebe o quanto ele ainda não sabe e que precisa aprender. Mas a pessoa presunçosa e ignorante, ele acha que é o dono da verdade, naquela visão limitada.
Então, bem-aventurados os pobres de espírito. A humildade é a primeira virtude, inclusive do ponto de vista moral, para eu poder me melhorar nos outros aspectos. Mas o segundo, bem-aventurados os que sofrem, ou os que choram, algumas traduções, porque serão consolados. Ora bem, notem que lógica. Os pobres de espírito, é deles o reino dos céus. Os que choram, os que sofrem, serão consolados. Há uma bem-aventurança, uma virtude, mas também há uma compensação. E parece que há uma linha de desenvolvimento. Porque, por exemplo, os pacíficos, os mansos, herdarão a terra. Mas os puros de coração verão a Deus. Herdar a terra é bom, mas ver Deus é melhor ainda. Ver, entre aspas, porque não é ver com os olhos, né? Os puros de coração verão a Deus. Então parece uma coisa que vai desenvolvendo. Uma bem-aventurança puxa a outra. Quem são os que sofrem? É todo mundo que sofre, porque há o choro e há o sofrimento de ódio. Há o sofrimento de violência. Há aqueles que sofrem pelo orgulho ferido, pela ambição, pelo despotismo. Então, será que era isso que Jesus queria se referir? Não, os que sofrem são os pobres de espírito. Uma bem-aventurança puxa a outra. Portanto, os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, são os que choram e que serão consolados. Daí, uma virtude desenvolve a outra virtude. E por fim, a gente chega na primeira bem-aventurança nossa, que é os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Mansidão. Como é difícil a mansidão. A mansuetude. Esse estado de harmonia interior. Esse estado de pacificação. A mansidão está atrelada ao autocontrole que a criatura tem de si mesma. Como é difícil o teu auto. É fácil controlar os outros, ou querer controlar os outros. Mas se controlar é muito difícil. Ter o controle sobre si mesmo. Administrar os próprios impulsos. Gerenciar as próprias inclinações, conseguir ser dono dos próprios impulsos e não ser escravo dos próprios vícios, porque a pessoa que é escrava das próprias emoções. Então, como é essa mansidão? Conseguir essa mansidão torna-nos pessoas que já têm essa lei moral dentro de nós, como dizia Kant, essa lei interna. No sentido mais profundo da palavra, é a pessoa que já entrou na anarquia. Anarquia não tem nada a ver com baderna no sentido grego. Anarquia tem a acepção daquela pessoa que já não precisa de hierarquia, que não precisa da lei, que não precisa do governo, uma lei fora, uma regra fora, porque a gente só anda na velocidade porque a gente vai tomar multa. Quer dizer, aqueles que andam, né? Que alguns nem se preocupam com a multa, pagam um dia desse. Mas a gente tem medo de tomar multa, tem medo de ser penalizado. Então, por conta da lei fora. Mas o manso é aquele que já desenvolveu uma ética interna, que independente de ter uma lei, de ter um governo me monitorando, me fiscalizando, de ter uma instituição, de ter uma entidade, eu tenho já uma lei interna. Eu já cheguei nesse ponto, portanto eu tenho uma espécie de anarquia, isso é, uma autonomia, no sentido mais profundo da palavra, inclusive segundo Piaget. Essa autonomia moral, ou cognitivo-moral, que faz a criatura ser livre. E herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Essa é uma expressão desafiadora. Porque prometer herdar a terra, e Allan Kardec é sábio quando examina essa questão. Essa herança da terra. A tradição do povo hebreu dizia que o reino dos céus um dia cobrirá toda a face da terra. O paraíso cobrirá toda a face da terra. Então, dentro dessa lógica, desse conceito, nós podemos perceber que Jesus estava prometendo a felicidade para aqueles que ficariam na terra, ou aqueles que herdariam a terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo indiretamente que a violência não é duradoura, que a violência não vai permanecer nesse mundo, que a violência ainda é um estágio temporário do nosso primarismo, que um dia vai ser peça de museu que a gente vai estudar nos livros de história. Dia esse que ainda vai demorar um pouquinho, mas que estamos aí caminhando para. Humberto Roden vai chegar a dizer que Jesus promete indiretamente um mundo em um dia onde a violência não primará. Mas mais do que isso,
Hoje a gente sabe, na psicossomática, nas ciências do comportamento, que os indivíduos encolerizados, explosivos, morrem antes, vivem menos, têm uma sobrevida menor. Os efeitos da cólera, os efeitos do estresse, os efeitos das tensões emocionais que a gente vai acumulando durante anos, é óbvio que o organismo uma hora não vai aguentar. O sistema nervoso, invadido por mensagens deprimentes, agressivas, revoltadas, é claro que uma hora vai desarticular, vai destrambelhar. Então, os mansos vivem melhor, têm uma qualidade de vida maior, vivem mais, sobrevivem, como nós dizemos aqui. A pessoa que não sorri porque para mostrar que é séria, e aqueles outros que sorriem e vivem muito melhor, que trabalham no bem. Já notavam como os espíritas vivem? Certa vez eu estava num evento, e Divaldo Franco estava, isso há 10 anos atrás, e Divaldo Franco já dizia: olha, eu não sei se o próximo ano eu vou poder vir, porque eu não sei se eu vou estar encarnado, já sou um senhor de idade. E eu tive a oportunidade de dizer: olha, você vai matar todo mundo, uma hora sou eu que vou antes de você. E você fica. Porque esse negócio de Divaldo falar que uma hora eu desencarno, está agorando todo mundo. E ele continua aí, quase nonagenário, atuando no bem, dedicado ao bem. Chico Xavier, Arnaldo Rocha dizia que as pessoas viajavam. Marlene Nobre, a médica notável, viajou para conhecer Chico, etc. Ela é uma jovem, recém-casada, 20 e poucos anos. Chico já um homem de 40 e poucos, com sérios problemas de saúde. Ela disse: eu conheci Chico já com angina, com problemas na bexiga, com problemas urinários sérios, com problemas de próstata, o começo da cegueira, com problemas ósseos, pulmonares que ele contraiu na infância, asfixiando, respirando um pedaço de fragmento de tecido na indústria têxtil que ele trabalhou na infância, segundo a sua própria biografia. E ela disse: Marlene, eu estou com muitos problemas de saúde, agora para levantar são dores na coluna, são problemáticas, etc. E ela foi dormir, deixou o Chico psicografando. Depois ela foi chegando para o grupo espírita da prece, a irmã Luísa Xavier, que também assessorava a edição de Chico, chegou aqui às 5 da manhã, foi dormir 3, chegou às 5. E trabalhando e atendendo as pessoas numa tranquilidade, naquele bom humor. E Marlene disse que no terceiro dia já estava exausta de acompanhar Chico para lá e para cá. Para lá e para cá. E ele disse: eu estou com problema, mas hoje eu dormi tão pouco. E atendendo as pessoas. E ela chegou para Arnaldo Rocha, que foi o diretor do grupo espírita da prece, né? Mediúnico do próprio Chico, e disse assim: Arnaldo, uma hora dessa a gente morre dessa doença de Chico. E ele fica aí. E ele tranquilo, foi até os 92 anos. Certa vez, quando estava com 85, um repórter perguntou, porque tem gente que pergunta umas coisas que eu não sei, louvado seja Deus. Perguntou: Chico, é verdade que você já está próximo de morrer? Com 85 anos, o que é que a gente vai dizer, né? Você está próximo de morrer? E ele disse: olha, o povo está com a pressa do nada, mas eu não. Então, é essa coisa, trabalho, né? A dedicação, que às vezes prolonga. Com raríssimas exceções, a gente vê os grandes líderes espirituais da religião vivendo muito, por conta do trabalho, da dedicação ao bem, ao ideal, né? E assim por diante. Então, nós temos aí esse efeito, né? Então, os mansos herdarão a terra, porque tem uma saúde psicossomática melhor. Está provado uma série de investigações, de meditação, de oração, de experiências religiosas, e o efeito na neurobiologia, no sistema endócrino, e assim por diante, os efeitos na pressão arterial, no funcionamento cardíaco, em função de práticas espirituais religiosas, de controle dos impulsos, de controle da mente. Então, os mansos herdarão a terra. Mas o Espiritismo adiciona um elemento nessa explicação da bem-aventurança de Jesus. Olha que a gente só está em uma, né? Bem-aventurança de Jesus. Que é dizer que os espíritos que optam pela mansidão permanecem na terra. Permanecerão na evolução do planeta. E aqueles que permanecem na violência se sentirão deslocados da estrutura física da reencarnação e terão que se reencaminhar para outros planetas, outras regiões, onde não obstaculizarão o progresso daquele plano que já avança para além da sua própria ética. É o mito de Lúcifer, que desceu aos infernos, de Adão e Eva, que saiu do paraíso.
ou dos célebres mitos antigos do paraíso perdido. Essa ideia do exílio de espíritos que não se compatibilizaram com a ética ou padrão de determinados planos e tiveram que ser afastados para não atrapalhar o progresso coletivo e serem encaminhados a planos menos desenvolvidos para contribuir com aqueles planos e poderem voltar depois de estarem mais reharmonizados. O que está acontecendo, segundo informações espirituais, hoje em nosso planeta. É que vai dizer que aqueles que estão no terrorismo, como nós já estamos vendo aí, degolando cabeças, que estão no tráfico de drogas, que estão no crime internacional, que estão no abuso infantil, na pedofilia, nas agressões de toda sorte, não voltarão mais a mergulhar na indumentária material desse planeta. Estão tendo a última chance para poder se reajustar na ética e naturalmente serem encaminhados a outros pousos para o bem deles mesmos. O Espiritismo vem nos ensinar, mas vem dizer que a violência não é do corpo, é do ser espiritual. Que esses arquétipos ou essas heranças ancestrais são heranças reencarnatórias. Não são apenas heranças biológicas da matéria, da fisiologia ou do inconsciente coletivo. São, na verdade, heranças do próprio espírito em vidas passadas, que adquiriu hábitos violentos e agora volta para reparar ou para se reeducar, porque a reencarnação é uma escola na qual todos nos matriculamos mais cedo ou mais tarde. A reencarnação é uma necessidade do próprio ser espiritual, é uma lei da natureza, para a qual o espírito é chamado para mergulhar na matéria e dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Allan Kardec fala sobre essa natureza animal que existe em nós, herança de experiências espirituais anteriores. Mas vai dizer que nós podemos desenvolver, com o nosso livre-arbítrio, exercitar a nossa dimensão espiritual, para ir superando as violências internas que trazemos. Brandura. Brandura é essa ética que a gente tem, que já sabe, já discerne o que é certo e o que é errado e tenta exercitá-la, tenta implementá-la. É essa a visão da brandura. Porque a brandura é muito mais do que apenas um temperamento calmo. Porque o indivíduo pode aparentemente estar calmo por fora, socialmente, e por dentro está um turbilhão. Ou aparentemente a sua calma é covardia de não enfrentar algumas questões. A mansidão não é uma covardia, pelo contrário, é uma coragem. A coragem da não violência, como dizia Mahatma Gandhi. A coragem de não violar o outro. Violência tem a ver com violar, com violação. Não apenas a agressão física, até nas nossas coisas do dia a dia. Quantas violências internas a gente tem, até conosco mesmo. O indivíduo tem, no dia 10 do mês, todo mês, as contas para pagar. Ele recebe os seus proventos no dia 5 de todo mês. Ele sabe que tem as contas. Aí no dia 10, às 3 horas da tarde, aí ele quer pagar. E aí quando o banco fecha às 4, que absurdo que fechou às 4, eu não posso pagar agora, eu não posso ir para o banco. E aí entra na internet para pagar pela internet. Mas ele teve vários dias. Mas é a nossa ética de achar que de repente vai ter uma loucura governamental e aquele pagamento a gente vai ser liberado dele, a gente não vai precisar pagar. Então essa coisa que a gente tem. Porque não vai dar tempo nesses dias, a gente vai investir no quê? Se botar na poupança, depois de 10 dias depois a gente vai ter que tirar. Mas não tira 10 dias depois da poupança, que eu saiba. Vai botar em que investimento? Vai investir no quê? Não é melhor o indivíduo se programar para pagar antes? Ficar com as contas em dias e ir tranquilo, despreocupado. Então a pessoa quer dar um jeitinho, quer prolongar e empurrar com a barriga, mas dentro fica com a cabeça. Que inferno na mente. As preocupações, a ansiedade, violência interna. A falta de mansidão. Olha só. A falta de harmonia interior. Porque depois fica estressado, reclamando do governo, reclamando do banco, como se as coisas não tivessem também datas. E aí tem que pagar com juros, com multa. Mas ele teve. A gente vive em um edifício. E aí nesse edifício tem a cota do condomínio. Mas como eu sou mais esperto do que todo mundo, e o resto é todo mundo idiota, eu não vou pagar o condomínio. Afinal, o resto, o povo aí que arque com a despesa. E como a gente sabe como é que são as coisas, deixa pra lá. Aí eu resolvo depois. E aí depois vai na justiça, aí é chamada... Mas até ser chamada justiça, já passou muito tempo, então é uma forma... E de repente eu ganho. Vai lá que eu ganho na justiça.
a causa, e até consigo algum benefício, então é o nosso... E a gente fica aparentemente muito bem, dança, requebra, mas dentro, que falta de paz a gente não tem. Primeiro porque o restante dos proprietários, eu não estou falando da pessoa que tem uma dificuldade financeira, se aperta, não é isso. Eu estou falando da má intenção, da má fé nossa de agir sem escrúpulo para tirar vantagem, porque o resto é tudo bobo. Eu que tenho que tirar vantagem, porque eu devo ser mais importante, ou no fundo é o orgulho, né? Eu sou mais importante, então eu tenho mais valor do que eu agir mais. Mas como eu não pago, é óbvio que os outros proprietários vão ter que pagar mais. Vai sobrar despesa em uma quantia maior para aqueles que ficam, para arcar com a despesa nossa do espertalhão. E aí a gente vai na justiça, aí pede audiência, aí também se vê com advogado, para lá e para cá, e aí quando a gente é chamado, também a gente dá um salamaleque lá, e depois a gente alega que não está com condição de pagar, faz um acordo para pagar determinado valor, que não era o valor inicial, porque a gente não tem condição, e aí faz um acordo, paga os 2 primeiros meses que a justiça impôs, e depois deixa de pagar de novo, e espera a próxima vez que vai ser chamada a audiência pelo juiz. E assim a gente vai levando. Mas que preço a pagar? A gente pode fazer isso, do ponto de vista social. E se a gente faz isso como condômino, depois a gente quer ser síndico? Se a gente tem essa moralidade com esse tipo de repertório, a não ser que a pessoa se iluminou e se modificou de conduta, se ele é condômino dessa forma, como síndico, como é que ele vai ser? Administrando e gerindo os recursos de todo o edifício. Então vejamos que aonde a pessoa vai, leva consigo suas paixões e as suas dificuldades. Que preço a pagar? Um amigo meu que é magistrado, ele disse: olha, Flávio, eu sou juiz. Tem uma senhora na vara que eu trabalho que tem 50 processos judiciais. Eu tenho mais que ela, mas eu sou juiz. Eu fico imaginando se essa pessoa dorme. Porque 50 causas na justiça, ela praticamente mora no Fórum Rui Barbosa. Eu imagino a mente dessa criatura, como ela deve ser consigo mesma. Não deve dormir, ou deve dormir sob medicamentos muito fortes. Porque se ela briga com 50 processos diferentes, imagina como está a mente dessa criatura. Porque hoje qualquer coisa a gente quer resolver numa representação judicial. Não faz muito tempo eu estava no supermercado aqui, que está na moda Zika agora, né? Um supermercado aqui, e eu vi uma mulher reclamando com o gerente do supermercado, dizendo que foi picado por um mosquito que vai colocar na justiça o supermercado. Que a culpa é do supermercado que o mosquito da Zika entrou. Então vejamos, a pessoa pode, mas que preço a pagar, moralmente falando, internamente falando. Aí mete, até ganha uma ação de danos morais. Mas como fica, às vezes, a alma dessa criatura depois? Porque nem tudo que é legal, do ponto de vista das leis humanas, é moral, do ponto de vista espiritual. Então, nós vemos isso. Nós estamos numa época, está na moda isso, né? A pessoa quer um cargo importante, um emprego de bastante, com um raio de ação muito... Mas quando alguma coisa dá errado na área dele, ele não sabe de nada, ele não viu nada, ele é chamado a inquérito judicial, mas ele não está sabendo de nada. Porque ele não sabe a verdade. Está na moda isso, inclusive hoje na imprensa. Então, nós vimos como a criatura não assume a responsabilidade. E a consciência de Zé Mano é um juiz. Porque a consciência fica lá, você fez. Você fez. Ele quebra, requebra, vai pra boate, dança até o chão. Mas a consciência fica ali. Você fez, você fez, você fez, você fez. E aí não... Todo mundo faz. A gente fala isso, mas nem a gente acredita nisso. Que todo mundo faz. Que é uma forma de fugir, de não lidar com a verdade. Quando Jesus esteve com Pilatos, Pilatos pergunta: que é a verdade? E aquele homem, o que é que aquele homem? Aquele homem poderia fazer um discurso mais extraordinário sobre a verdade. Ele se mantém em silêncio. Que é a verdade? O que é que ele não podia dizer a Pilatos? Mas Pilatos não estava interessado na verdade. A esposa dele, um dia antes, disse: não se mete com esse homem, que esse homem é inocente. Eu sonhei que vai acontecer uma tragédia se você se envolver no processo desse homem. E ele, mais tarde, omissamente lava as mãos, embora soubesse que aquela criatura era inocente. Não, eu não sei de nada, eu não vi nada. Não, não é comigo não. Quantas vezes, e por omissão, mas a consciência
muitas vezes. E a pessoa fica, não é assim, todo mundo faz, nega, deprime, aí usa álcool para tentar anestesiar a consciência, aí se entrega aos excessos para tentar esquecer e não esquece, e aquilo fica, aí tem depressão, aí às vezes se suicida, aí chega no mundo espiritual ainda negando aquilo, até o momento em que no próprio mundo espiritual ele encontra-se com a consciência, e aí vem parar nas nossas sessões mediúnicas dizendo, não faço o que eu fiz, pelo amor de Deus, não repito o que eu fiz na terra, quanto arrependimento eu tenho. É isso que acontece de uma maneira geral. Violências que nós temos e que nós podemos evitá-las. Nós podemos evitar esses processos de violência, violências internas que causam desagregação em nossa alma. A pessoa sabe que é incorreta, sabe que o outro sabe que é incorreta, mas o outro finge que não é e que todo mundo faz, e fica tudo bem, mas no fundo ela não fica bem consigo mesma, e tem a oportunidade de se corrigir, porque é isso que é a questão. A consciência fica cobrando, mas durante a vida a pessoa tem a oportunidade de fazer diferente, de mudar de atitude, de corrigir os equívocos. Os cristãos primitivos costumavam gritar publicamente os pecados, aspas, né? Os equívocos, mudavam de nome, que era uma forma de catarse emocional, e também para não cair num remorso psiquiátrico negativo, uma forma de declarar publicamente os equívocos, mudavam de nome e optavam por um novo tipo de vida, o que é muito saudável. Infelizmente, essa confissão pública se tornou mais tarde a chamada confissão auricular da Idade Média, em que muitas vezes, através do confessionário, as pessoas foram inclusive deturpadas, manipuladas, principalmente a mulher, que recorria na igreja romana ao confessionário, e era muitas vezes utilizada e explorada por um homem tão frágil quanto ela, e que nem entendia da vida familiar que ela levava, e dos deveres conjugais, ou dos desafios conjugais que ela vivenciava. Essa confissão pública se tornou num confessionário, às vezes negativo, no passado, embora os aspectos positivos também. Mas Jesus foi mais além, quando no versículo 9 ele vai dizer, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se os mansos herdariam a terra, ser chamado filho de Deus. A expressão filho de Deus entre os hebreus era o mesmo de filho da luz, ou seja, o ser pleno espiritualmente falando. O indivíduo já pleno, que já está no mundo espiritual, no reino dos céus, serão chamados filho de Deus. O manso é aquele que se harmonizou consigo mesmo, mas o pacífico é aquele que, se harmonizando, consegue contaminar aqueles que estão ao redor. Ou seja, o pacífico é aquele que pacifica, é aquele que gera paz. Por isso serão chamados filhos de Deus. O pacífico é uma pessoa corajosa, tranquila, mas corajosa. É uma pessoa que, inclusive, em alguns momentos reivindica. Uma amiga nossa falava há pouco tempo que pegou uma fila, e na fila havia uma criatura que estava querendo furar a fila e pedia licença para todo mundo para furar a fila, para chegar primeiro. E o povo foi deixando. E ao chegar nela, a pessoa disse assim, olha, eu queria... Era uma fila de fast food, de comida. E ela disse assim, olha, eu queria pedir licença aí, porque eu queria passar na sua frente, porque meu pai está quase morrendo na UTI, está passando mal no hospital. E ela disse, porque o pacífico, porque o manso é aquele que se harmoniza internamente. O pacífico é aquele que, harmonizado, pacifica e consegue agir pacificado, porque às vezes a gente é manso por dentro, mas na hora que tem alguma situação, a gente vai agir, a gente se descontrola também e fica tão violento quanto. E ela tranquilamente, o marido do lado, o marido apertando, beliscando ela, deixa passar. E ela disse, não, eu só estou reivindicando meu direito. Escuta, fulana, eu acho que você não devia nem estar aqui. Se seu pai está morrendo no hospital, corre lá. Você vai comer enquanto seu pai está morrendo no hospital? Peraí, que negócio é esse? Eu nem vou deixar você passar, porque seu pai está morrendo para você chegar mais perto, mais rápido no hospital. Não vou permitir que você passe na minha frente. Vá para o hospital buscar seu pai. E a mulher ficou toda embaraçada, não tinha mais desculpa para dar, e se mandou. Então vejamos que é o pacífico, que às vezes educa as pessoas. E ao mesmo tempo não perde a sua postura de paz. Gandhi, o seu amor à paz, a pacificação, era a paciência em pessoa, né? A paciência que é a ciência da paz, segundo Joana de Anjos, decodificando a palavra, né? E ele, que inicialmente domou muito o temperamento dele, em uma das biografias ele admite que tinha um temperamento muito forte.
e precisou domar. Quantas vezes primeiro deu exemplo, foi surrado publicamente, em uma atitude não violenta, para não gerar reação do Império Britânico, que queria isso, politicamente falando. Mais tarde a sua mulher disse: veja, nós estamos organizando essa missão de paz, e me pediram para ajudar em nosso ashram, na nossa comunidade, para lavar vasos sanitários, mas eu sou tua mulher. E Gandhi disse: me dá aí o balde e a vassoura, o rodo, porque eu mesmo vou lavar. Porque se tu, minha mulher, não faz, eu vou ter que fazer, porque eu vou dar o exemplo. Eu tenho que viver aquilo que eu prego aos outros. Do contrário, a minha mensagem será uma falácia. E mais tarde, já pacificador, acamado, na famosa greve de fome que quase o leva à morte, nem água ele estava bebendo na época, graças à guerra de muçulmanos e hindus e hinduístas na Índia, um homem se aproximou dele e disse: eu não aguento mais, eu vou me matar, porque eu sou hinduísta, e um grupo de muçulmanos entrou na minha casa e matou todos os meus familiares tocando fogo. Eu sobrevivi, mas quando eu saí, revoltado e quase louco, sem razão, peguei uma criança muçulmana na rua e destruí a sua cabeça com as minhas mãos, apertando-lhe o crânio. Ainda me lembro da sua massa encefálica nas minhas mãos, e eu não tenho paz. Eu me lembro só do rosto dessa criança. Eu vou para o inferno. E Gandhi, muito fraco, disse: há uma forma de você não ir para o inferno. Adote uma criança muçulmana e crie essa criança muçulmana como seu filho, mas crie dentro dos princípios muçulmanos, e você não vai para o inferno. E aquilo deu um outro sentido na vida daquele homem, que tomou essa atitude de maneira intempestiva, porque estava enlouquecendo em razão da morte dos seus familiares. Gandhi costumava dizer aos seus amigos: eu tenho que morrer. Ele disse isso várias vezes: eu tenho que morrer, porque a não violência gera reações nos violentos. E se eu não morrer, é porque a minha mensagem não chegou a penetrar e não chegou a perturbar eles, que vão demonstrar a falência da violência através da agressão. Eu tenho que morrer. E um dia, quando subiram ao monte sagrado da Índia para orar, alguém diz: Mahatma. Ele volta-se e aplicou 5 tiros a queima-roupa. E ele, antes de cair, há uma tradição na Índia que diz que é um homem que já está no paraíso, antes de morrer, grita o nome de Deus, Rama. Ele cambaleou, e antes de cair, qualquer um de nós vai dizer infeliz, no mínimo, né? Ele exclamou: ó Rama, ó Rama, e tombou. Desprendeu-se da matéria, brando e pacífico. Quantos outros? Antes de vir para cá, eu me recordei de Abraham Lincoln, esse homem que tanto lutou contra a escravidão na época da Guerra Civil Americana, da Guerra de Secessão. Esse homem que mais tarde se torna presidente dos Estados Unidos. Mas muita gente não sabe que ele, em alguns momentos, teve grandes conflitos na divulgação dessa mensagem da igualdade entre os escravos, principalmente os negros americanos, e gerou muita reação. E interessado por fenômenos espirituais, ele participava de sessão mediúnica na própria Casa Branca. Ele tinha uma amizade com vários médiuns, entre os quais se destaca a senhora Nettie Colburn, que fazia sessões mediúnicas na sua casa com a sua mulher, porque era amiga de sua mulher, Mary Todd. E um dia, em uma das sessões que ele estava muito confuso, Daniel Webster, o antigo senador americano, um ex-senador famoso na história americano, se manifesta através das faculdades mediúnicas de Natalie Colburn e diz a Abraham Lincoln nas seguintes palavras: a tua missão é da liberação da escravidão. Não tema, vá adiante, não engavete, como muita gente faz, recebe os processos, recebe as argumentações e engaveta. Não engavete as propostas libertárias, as propostas em torno do abolicionismo, porque o mundo espiritual está com você. Não faça o que eu fiz. E Daniel Webster conta que ele, quando estava na Terra, já recebia, como senador americano, algumas propostas em torno da escravidão,
mas pelo receio engavetou-as todas. E quando chegou no mundo espiritual por omissão, ele sentiu um grande remorso. E dizia a Lincoln que essa era a missão dele. E mais tarde, em 1863, se não me falha a memória, no mês de abril, ele consegue implementar a abolição da escravatura. Em 1864, ele vence o sul-americano e se torna novamente o presidente no segundo mandato. Presidente dos Estados Unidos. E um dia, ele vai para um teatro forte, e ali assistindo uma peça de teatro, um dos atores famosos, que era pertencente ao partido de oposição, conseguiu entrar e diz: Abraham Lincoln. Ele vira e também aplica-lhe vários tiros na cabeça. E ele morre alvejado, despertando amparado na pátria espiritual. O senhor John Booth, que foi assassino de Lincoln, a mando de Edwin Moses. Mas o que os espíritos nos falaram há algum tempo é que João Booth, mais tarde assassinado também, chega no mundo espiritual e fica com grande remorso e pede a Deus para reencarnar, para reparar os equívocos. E 30 anos depois, mais de 30 anos aliás, em 1929, ele reencarna na pessoa de Martin Luther King Jr., aquele que vai ser o grande pregador contra o apartheid americano. O célebre discurso de Martin Luther King Jr., o I Have a Dream, eu tenho um sonho, a gente pode ver isso na internet. Ele fala e a estátua de Lincoln, a grande estátua de Lincoln atrás dele, e ele falando. E mais tarde, com a mesma idade que Lincoln tinha, e que ao morrer deixou esposa e filhos, Martin Luther King Jr. é alvejado por defensores do racismo americano do sul, justamente da região onde Lincoln foi assassinado, e que ele reencarnou no sul dos Estados Unidos. Ele é alvejado e morre por volta dos 40 anos de idade. E aquele que seria o mandatário do seu crime, ou seja, aquele que mandou no crime de Abraham Lincoln, volta contemporâneo de Luther King Jr., na mesma época, como John Fitzgerald Kennedy, o presidente norte-americano, amante dos ideais libertários, que também é alvejado na cabeça várias vezes, defendendo os ideais de libertação e de igualdade. A reencarnação, a lei de causa e efeito, os processos de reparação, vem nos dizer dessa beleza que é a mansidão e a pacificação. Para concluir o nosso comentário, gostaríamos de citar apenas 2 episódios muito rápidos, ligados ao movimento espírita brasileiro. O primeiro deles foi quando Chico Xavier, em determinado período da sua vida, Chico tinha muito trabalho, muita coisa por fazer, e ainda cuidava de um cachorro em casa, que estava muito doente. E dava muito trabalho, porque tinha remédio, alimentação. A irmã de Chico, uma das irmãs dele, resolveu solucionar o problema dele e matou o cachorro. Deu veneno pro cachorro e matou o cachorro. Na sua mentalidade, estava fazendo uma grande caridade e matou o cachorro para não dar mais trabalho para o Chico. E Chico ficou horrorizado e chegou a cair de cama deprimido, porque ele era muito amoroso com os animais. Ficou bastante consternado e ficou com uma mágoa muito grande. Desenvolveu uma mágoa, passou 2 semanas e ele não tirava aquilo da cabeça, até que em sessão mediúnica, ele declarou isso mais tarde, em sessão mediúnica o Espírito Emmanuel apareceu para ele e disse assim: olha, nós estamos tendo dificuldade, 2 semanas, dificuldade de acesso a você. Olha, se os espíritos bons estavam tendo dificuldade de acesso a Chico com 2 semanas, imagina esse povo que fica a vida inteira sem falar com o familiar, porque o familiar disse isso para eles, né? Imagina como é que os espíritos não conseguem nos acessar, né? E ele, muito consternado, viu Emmanuel dizer assim: olha, eu estou percebendo que a gente não está conseguindo mais psicografar como gostaríamos e influenciar você, não temos acesso a você, porque você está com uma nuvem negra, sombria aqui no peito, no tórax, por causa da sua mágoa. E mentalmente ele disse: mas eu fui muito magoado, você não sabe o que aconteceu, etc. E sim, foi. Mas é necessário dissipá-lo, porque você está perturbando o nosso trabalho. E Chico disse: mas eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu faço? E Emmanuel deu a resposta que eu tenho meditado nos meus últimos dias a esse respeito. Emmanuel olhou e disse assim:
procure saber da sua irmã o que é que ela mais gosta, o que é que ela mais deseja, e dê para ela de presente. E Chico disse, mas fui eu que fui magoado. Ele disse, mas a receita não é minha, é de Jesus Cristo. Até logo. E desapareceu. E ele ficou com aquilo. Reconcilia-te o mais depressa com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele descobriu que ela gostava de costurar, na época das máquinas Singer, e resolveu comprar uma máquina. Chico disse, eu vou pagar essa máquina até a próxima encarnação, porque é o meu salário, eu dividi não sei quantas vezes, para pagar essa máquina cara, e dei de presente para ela. No dia que eu fui dar, ele disse, que eu entreguei na casa, eu fui visitá-la, entreguei, ela me abraçou, e me envolveu em uma irradiação de amor, de afeto, de gratidão, que eu senti um alívio, e consegui superar a mágoa. Já não via ela com os mesmos olhos. Consegui dissipar aquela nuvem pesada. Porque ela tinha 1000 motivos para fazer aquilo. Era a mentalidade, era a forma dela de entender. Claro que eu tinha 1000 motivos para ficar magoado com ela. Mas aquilo estava prejudicando a mim mesmo. E não necessariamente a ela. E no momento que eu dei a ela irradiou tanta coisa boa para mim, que eu comecei a olhá-la com outros olhos. Que receita! Que receita que nós devemos pensar. E por fim, conta-se que na Federação Espírita Brasileira, no Grupo Espírita Ismael, com os vários expoentes do movimento espírita do passado, Frederico Júnior dando mensagens mediúnicas, um dia, Bittencourt Sampaio, um dos espíritos mais nobres que passou pelo movimento espírita brasileiro, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, se comunicou e começou a falar sobre a paz, a pacificação, e disse, a pacificação é alcançada nas pequenas coisas. O indivíduo pacífico, ele mostra, é quase uma aula de psicologia, né? Porque o inconsciente nos trai, na convivência, nos mínimos gestos, a gente se trai, né? Então ele diz, nos pequenos gestos, as pequenas coisas, é que o indivíduo deve exercitar essa paciência, essa pacificação. Porque a paciência é das virtudes mais difíceis de serem conquistadas. A paciência não é apenas uma situação passiva, mas é uma atitude ativa de não se contaminar com as perturbações, de permanecer sem paz. E continuou falando, até que em determinado momento alguém da reunião mediúnica chegou atrasado. E ao chegar atrasado, começou a bater na porta da sessão mediúnica. E o médium Frederico Júnior, que recebia Bittencourt Sampaio, parou, olhou, e aquele silêncio, todo mundo orando, e o indivíduo continuou batendo. Mas era aquele bater, ele estava tão apressado, ansiedade, estava tão apressado, que aquelas batidas, não era nenhuma batida cristã, era uma batida mesmo. E ele parou, Bittencourt Sampaio parou e disse assim, vocês estão vendo? Nos menores gestos, a gente pode ver se a pessoa tem paciência ou não tenha. Essa pessoa que está do outro lado da porta, pode ter até gestos de cortesia e cordialidade social, mas pelo bater da porta, como ela está batendo, já dá para perceber que é uma pessoa muito impaciente. No bater da porta, no tocar a campainha, no tom de voz que a gente fala com as pessoas, a gente é violento ou não é violento. Muita paz.